seja bem-vinda à nossa segunda aula do nosso congresso em pós-operatório. É uma honra estar aqui com você nessa aula incrível. Sei que você conseguiu aprender muito na nossa primeira aula e hoje tem muito mais para você. E você que está aqui pela primeira vez, eu já te falo, não deixe de assistir a primeira aula, porque ela é muito importante. E uma das coisas importantíssimas que eu falei na nossa primeira aula foi que o nosso curso, a Escola Luciene Martins, agora tem a chancela do MEC. Isso mesmo, nós agora temos a chancela do MEC. O certificado do seu curso agora é reconhecido e é um curso de extensão universitária. Já pensou o quanto isso vai agregar de valor no seu currículo e na sua carreira? Isso mesmo. E para quem está aqui a primeira vez, já ficou sabendo dessa novidade? Para você que está aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou Luciene Martins, sou esteticista há mais de 30 anos e especialista em atendimento pós-operatório. Isso mesmo. Amo a área de pós-operatório e desenvolvi várias técnicas exclusivas de atendimento pós-operatório e estou sempre aqui dividindo com vocês. Hoje nós temos uma escola que é 100% online, que te prepara para o atendimento operatório para todas as cirurgias plásticas, para todas as lipoaspiração corporal e facial e cirurgias faciais também. Te prepara para a 4ª geração do pós-operatório. Isso mesmo. Você sabia que nós já estamos na 4ª geração do pós-operatório? Isso mesmo. As cirurgias que antes eram superficiais, que trabalhava, que retirava e ia até panícula de pouso, retirava-se pele, agora já está abordando áreas mais profundas, como os músculos e os ossos. E você, como profissional da estética, tem que estar preparado para este atendimento. E eu estou aqui para te ajudar. Hoje eu vou te falar das intercorrências e o que pode causá-las, quais são as suas possíveis associações. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E isso já vai te preparar e te deixar mais segura para o atendimento. E você que está aqui, que quer atender pós-operatório, eu te garanto que com essa aula você já vai se sentir preparada para este atendimento. O objetivo da nossa aula hoje é fazer com que você entenda todas as intercorrências, que você saia daqui entendendo as principais intercorrências, as que são comuns, as que não são comuns. E uma coisa, hein? Fica comigo até o final da aula que eu tenho uma grande novidade para você. E você vai entender aqui de uma vez por todas os 4 tipos de fibrose. Isso mesmo, nós temos 4 tipos de fibrose e podemos tratar apenas um. Fique aqui comigo, porque além de você entender e aprender sobre todas as fibroses, você ainda vai entender os 4 tipos de fibrose e eu ainda tenho uma surpresa para você que está aqui e que vai ficar comigo até o final dessa aula. Então, gente, eu sei que muitas de vocês que estão aqui já atendem pós-operatório, já está aqui porque quer saber o que tem de novo. E a nossa aula hoje, o que eu vou te mostrar, não é o que tem de novo, o que é comum em todas as cirurgias, independente de cirurgias, de técnicas e métodos antigos ou de cirurgias atuais. As intercorrências, elas podem acontecer, independe da conduta médica, independe muitas vezes da cirurgia. O nosso corpo, ele reage de forma diferente às diversas agressões. E nós, como profissionais que atendem pós-operatório, temos que entender isso mais do que qualquer pessoa. Uma confusão que é comum
É, por exemplo, a cliente chega e fala assim: nossa, eu fiz uma lipo e tô lotada de hematoma. E não é hematoma, é uma equimose, é simples, é comum, faz parte do processo cicatricial, faz parte da reação orgânica, certo? Então você está aqui, prepare-se, lápis e papel na mão para fazer as anotações, porque eu pretendo tirar todas as dúvidas e o que vocês vão anotar para você, na hora de explicar para o seu cliente, você explicar com as suas palavras, com a sua forma natural de ser. Porque o mais interessante disso é você ser natural, explicar para o cliente com conhecimento. Por isso que é bom, você anota com as minhas palavras, mas na hora de falar para o seu cliente, fala da sua forma, daquele jeito que você conversa com ele ali no dia a dia, tá? Vamos começar com a equimose. A equimose é a mais comum e a mais simples de todas as intercorrências. Como que a equimose é formada? A equimose, ela é formada por causa da agressão, principalmente na lipoaspiração, onde passa a cânula, formam as trabéculas, rompe vasos, vênulas e vai haver um sangramento. Esse sangramento ele vai invaginar para a superfície da pele para poder ser fagocitado e absorvido. É muito comum as equimoses espalharem e ir para áreas onde não foi feita cirurgia. Tem gente que chega e fala: nossa, minha equimose, eu fiz lipo nos flancos e desceu para a coxa. Isso é normal? O médico mexeu nas minhas pernas? Não, calma. O médico não lipoaspirou suas pernas. Isso aí, o que está acontecendo é uma resposta do seu corpo. O corpo está cheio de equimose. O próprio corpo vai tentar eliminar e fagocitar. E o que acontece? Vai haver uma força centrípeta que vai levar toda essa equimose para a superfície e para áreas saudáveis que vão estar com os capilares intactos, que vão fazer essa filtragem e essa absorção. Esse excesso de resíduo cirúrgico, ele vai ser fagocitado e eliminado. A equimose, o próprio corpo, ele tenta eliminar. Por isso que muitas vezes ele manda ela para várias áreas que não foi operada, que não teve nada ali naquela região. E isso é muito comum e é normal. É a reação do corpo, é o corpo fazendo o trabalho dele, é o próprio organismo sendo nosso concorrente, fazendo aquilo que a gente vai ajudá-lo a fazer. Então, a equimose, como que ela vai acontecer? Aí, nós temos diversos tipos de equimose, como você está vendo aí. Deixa eu te mostrar. As equimoses, elas variam nessas cores. Ela pode ficar um vermelho escuro e arroxeando, ficar quase preta, esverdear, amarelar até sumir. É o processo normal da bilirrubina, biliverdina, ela vai, hemosiderina, ela vai se fragmentando até ser totalmente absorvida pelo corpo. Como que nós vamos fazer para ajudar nesse processo? Sabemos que a equimose é uma reação normal. A quantidade de equimose que vai dar vai depender da cirurgia, do ato cirúrgico, vai depender da fragilidade capilar de cada cliente, do tamanho que foi a cirurgia, como que foi a invasão, que tipo de cânula que foi usada. Tudo isso vai influenciar na quantidade e na coloração da equimose. A equimose, ela vai se resolvendo. Como que nós podemos ajudar a eliminar essa equimose mais rápido? Com a drenagem linfática logo nas primeiras 24 horas, desde que autorizada pelo médico. A drenagem linfática pós-operatória, sem creme e sem óleos, ela pode ser iniciada logo nas primeiras 24 horas. Porém, o cirurgião tem que autorizar você a atender nesse horário. Não pode atender sem a autorização.
Quando autoriza esse atendimento nos primeiros 7 dias, a gente consegue resolver essa equimose mais rápido, porque ela sozinha vai se resolver ao longo de 20 até 60 dias. Depende da pessoa, depende do metabolismo, depende da hidratação de cada pessoa. Por isso que é muito importante ela estar sendo acompanhada por um profissional que atende pós-operatório, porque você vai falar para o seu cliente da importância da hidratação, a importância dela usar a malha compressiva para poder comprimir a pele, fazer uma compressão uniforme e espalhar esses resíduos metabólicos. Por quê? Por mais simples que seja, se essa equimose fica acumulada muito tempo em um lugar só, vai vir uma recisiva de processo inflamatório, porque o corpo vai ver aquilo como um corpo estranho, vai haver uma reação. E se vier um processo inflamatório secundário em uma área que já está sendo regenerada, o risco de fibrose é muito maior, tá? Como eu expliquei lá na nossa primeira aula, os processos da cicatrização é aquele mesmo processo. A gente tem 3 fases de cicatrização, tanto externo quanto interno, vai passar por esse processo onde vai ser eliminado gradativamente e a gente não pode ficar estimulando reações inflamatórias após 7 dias. Tem que ser reações anti-inflamatórias para ajudar nesse processo. Outra coisa, além da drenagem linfática, a compressa gelada por evaporação ajuda muito. Por quê? Ela faz uma vasoconstrição e com essa vasoconstrição, o corpo é obrigado a ativar essa circulação para aquecer o corpo e vai eliminar mais rápido toda essa todo esse resíduo, né? Essas equimoses que estão ali naquela área. Então, equimose tem que ser tratada. O corpo elimina sozinho? Elimina. Pode demorar. Pode haver reação inflamatória recisiva. Com isso, pode aumentar a fibrose inestética, porque lá vai ser a última que a gente vai falar, porque nós vamos falar dos 4 tipos de fibrose. Outra intercorrência que também é comum e tem que acontecer é o edema. O edema, gente, ele é normal num pós-operatório. É através do edema que o organismo envia mediadores químicos para a área operada para tratar aquela área. Se ela ficar ali sozinha, sem uma reação orgânica, não vai haver reparo. Então, o edema, ele é preciso porque tem o edema, por quimiotaxia, os mediadores químicos vão para a área que está precisando daquele reparo para reparar. Então, o edema faz parte do processo, principalmente no pico dos 4 primeiros dias. A gente vai ter, a partir do 3º dia, um pico de edema maior. Nessa fase, tem que ter cuidado com o aperto da cinta, o que está colocando por baixo, se é EVA, se é aqueles moldes, né, aquelas talas prontas, se é espuma. Não pode comprimir demais, porque pode diminuir a oxigenação, formar epiteliólise, evoluir para uma necrose, que foi o tema da nossa primeira aula, viu? O edema, se comprimido errado e se garrotear, vai fazer tudo aquilo que nós aprendemos lá na nossa primeira aula. Vai haver epiteliólise, pode evoluir para uma necrose por falta de oxigenação e formar uma ferida numa área que tinha que estar íntegra, correto? Então a gente tem que ter muito cuidado. O edema, ele faz parte do processo, vai haver um pico de edema. Nesse pico de edema, não é para comprimir demais. Nesse pico de edema, o tape tem que ser tensão zero, porque ele tem que ter expansibilidade, ele tem que ter meios de expandir, sem tracionar a pele, sem machucar, sem causar frouxing ali naquela pele.
certo? Então, o edema também é normal, faz parte do processo ali nesses primeiros 10 dias, porque o edema, ele tem um pico maior no processo inflamatório, porque ele tá ativando as citocinas pró-inflamatórias para reparar a área. A gente precisa desse processo inflamatório inicial para vir para o local o colágeno tipo 3, para vir o miofibroblasto, o fibroblasto, para fazer o reparo dessa área. Se não haver esse edema, para levar tudo isso e para ativar as citocinas pró-inflamatórias, a ferida, né, o processo cicatricial vai demorar muito mais. Até uma lesão, gente. Se você corta o dedo com uma faca, você automaticamente ali vai haver um edema, uma reação inflamatória, onde vai ter pico de processo anti-inflamatório, e isso é normal, faz parte do reparo orgânico, é o nosso corpo reagindo. O nosso corpo, ele é inteligente, ele age imediatamente a qualquer lesão, e isso inclusive beneficia todos os nossos tratamentos estéticos. Então o edema, ele normal, ele vai ter um pico até o 15º dia, pode ter vários picos. Então até 10 dias, 7, 10 dias, à medida que você vai avaliando o seu cliente, vendo como que está acontecendo esse edema, você vai aumentar ou não a tensão do zero, do tape, né, da tensão zero você pode aumentar um pouquinho, vai aumentar ou não a compressão das malhas compressivas, certo? Então você tem que ter muito cuidado. O edema, ele vem acompanhado ainda de equimoses. Então o edema, ele tem que ser tratado da mesma forma que você vai tratar a equimose. Drenagem linfática, bombeamento profundo para estimular as anastomoses, e essas anastomoses poder tirar esse excesso de líquido que está ali naquela área operada, porque o quanto antes a gente tirar, mais rápido termina a fase inflamatória, menos chances de formar a fibrose, certo? Então o edema, ele é comum, porém um edema exagerado, como esse aí que eu tô te mostrando, esse edema, ele é um edema exagerado. Você pode ver que a cliente, ela fez um lift, porém ela teve um edema muito grande. Essa outra cliente, ela fez uma lipo de abdômen e de flanco, e a perna dela inchou até no pé. Então a gente tem que ter cuidado. Eu tive que drenar, ela fez enxerto de gordura no bumbum, mas eu tive que drenar as pernas dela porque ela teve um edema exagerado. Essa cliente do facelift, ela também teve um edema exagerado, tinha áreas que não poderia drenar porque fez enxerto de gordura, mas eu tive que drenar. Porque o edema exagerado, se você deixar, vai expandir a pele, pode causar flacidez, vai causar dor, incômodo. Quando isso acontece em outras áreas, tem que afrouxar a cinta e não apertar, tá? Tem que ter cuidado. Se já tá tendo um edema exagerado, se você vai ali e comprime a cinta, o risco de uma epiteliólise, de uma necrose, onde garrotear, é muito grande. Então, muito cuidado com os edemas. Você tem que entender, saber diagnosticar e fazer as drenagens. Tá com edema, ele tá persistindo por mais tempo, aí você vai fazer a drenagem mais vezes. O edema tá controlado, diminui a quantidade de drenagem semanal, deixa o corpo reagir. Ah, ela tá com edema exagerado, drena ela de manhã, liga para ela na hora do almoço para ver se ela não precisa ser drenada à noite, certo? Porque a drenagem linfática, como a gente vai ver mais profundamente sobre a drenagem linfática na nossa terceira aula, mas ela tem um tempo, porque a gente tem que observar os órgãos que estão no interposto dessa circulação linfática. Não é só drenar, você drena e vai para onde? Quem que filtra? Como que vai ser eliminado? Evapora? Não, não é assim. Na nossa terceira aula a gente vai aprofundar mais sobre drenagem linfática para você entender, porque essa aula aqui nós vamos falar das intercorrências, certo?
Então, nós já falamos aqui de duas intercorrências, tá? E nós falamos da equimose e do edema exagerado e do edema normal. O tratamento é o mesmo, tem que ter cuidado. Na equimose também não pode ficar garroteando a equimose, que vai gerar um processo inflamatório e pode inclusive formar um abscesso aonde ficar garroteado para expulsar aqueles resíduos que estão ali naquela malha do tecido conjuntivo. Tem que ter muito cuidado. Outra intercorrência muito comum em qualquer tipo de cirurgia e muitas vezes apavora muita gente, porque às vezes você tá ali fazendo o seu trabalho, drenando, de repente de um orifício sai um jato, se apavora, sai assim, ó. É muito difícil um profissional que já atende pós-operatório que já não tenha ganhado um banhozinho aí de seroma. O seroma, diferente do edema, o edema faz parte do processo cicatricial, o seroma também é uma resposta, mas o edema, ele tá no nosso interstício, né? Faz parte da nossa substância amorfa, e o seroma é um líquido na área operada ou na área descolada. É líquido do resíduo que vem do tampão plaquetário. Ali na hora de fechar, a hemoglobina deixa cair um soro, por isso que é o nome de seroma, porque deriva do soro da hemoglobina, mas os resíduos metabólicos e o corpo querendo liquefazer tudo aquilo que ficou de resíduo ali naquela área ferida que está operada. O corpo, gente, quando nosso organismo é agredido, imediatamente ele tenta reparar. E isso é muito bom para nós e para o corpo. E tem esses sinais que são normais: equimose, edema e seroma. Faz parte do processo. E quando o seroma é exagerado, quando vai formando líquido e ele vai encapsulando, o que vai acontecer? O corpo não dá conta, os capilares linfáticos não vão dar conta de absorver aquela demanda hídrica que está ali dentro daquela cavidade onde foi feita a cirurgia. Vai formando bolsas, o abdômen vai ficando protuso, fazendo com que o corpo vá a algum lugar ali onde tem um pontinho, tentar romper. Ele vai, né, formando fibrina, uma fibrina mais ácida ali, e vai romper, vai romper um ponto ou um orifício da lipo que estava começando a fechar, vai romper para poder extravasar esse líquido, porque o corpo sozinho ele não vai dar conta de eliminar esse líquido. Então ele não vai dar conta de absorver, né? Desculpa, o corpo sozinho não vai dar conta de absorver esse líquido. O que o corpo faz? Expulsa. Quando ele expulsa, sai em jatos. O seroma, ele pode ser serossanguinolento, dessa forma que eu tô mostrando para você, pode ser seroso e serohematoso, que vai estar um pouquinho já bem clarinho, já quase transparente. Essa hora é a hora que ele tá quase eliminado. Quando ele tá um rosa grosso, com lipólise, com grumos de gordura, é porque tá tendo uma reação inflamatória ali no meio. A gente tem que ter cuidado, porque pode formar uma fibrose depois e vai dar trabalho pra gente desfazer. E pode ser porque teve um pequeno hematoma, o corpo tá liquefazendo. No ele fazer isso, vai haver lipólise do resíduo de gordura que tá ali, vai misturar o hematoma, que vai estar dissolvendo, o corpo está liquefazendo, junto com o seroma e a gordura que é dissolvida e sai meio rosa, grosso, denso. Não se preocupe, isso é normal, é o corpo expulsando o que não é para ficar lá dentro. Antes fora do que dentro, é o que eu sempre falo com o cliente. Ela manda, olha o tanto que tá saindo no banho, ótimo, deixa sair, comprime devagar em cima. É para sair, o seroma tem que sair.
Não é para ele ficar ali, o corpo não vai dar conta de absorver aquela vazão toda. E se ficar por muito tempo dentro de um local operado aquele seroma, o corpo vai tender a encapsular, ele vai desidratar e formar uma pseudobursa, que é aquele grumo que tem uma fibrose ao redor, forma um nódulo parecendo uma esponja, certo? Então isso é uma pseudobursa que forma dentro da área da cavidade ali, da área operada. Então o seroma, quando ele quer ser expulso, ele quer. Olha aí para você esse caso. Esse abdômen, a cliente chegou e de repente rompeu, começou a sair esse seroma. Tem agora nas lipos, principalmente hidrolipo, já fica com o orifício aberto ou com o dreno Penrose ou Portovac, que você tem que conduzir todo esse resíduo para essa área para ele ser absorvido, para ele ser eliminado externamente. Isso é muito comum. A manobra são manobras de bombeamento profundo no mesmo lugar, conduzindo para o orifício para ser eliminado. E é muito comum você deparar com um cliente com muito seroma para ser eliminado. Olha esses casos aí para eu te mostrar. Olha esses casos. Esses casos de seroma são casos que acontecem quase que diariamente na nossa clínica de atendimento. Então você que está aqui e vai atender pós-operatório, ou você que já é minha aluna e está aqui comigo, que já assistiu a aula de ontem, já sabe das novidades que estão vindo por aí, você que já atende, você já se deparou com isso, você tem que estar preparada para esse tipo de atendimento, porque a 4ª geração cirúrgica também tem escoamento externo, também tem seroma. Isso é normal, gente, a cirurgia evoluiu, mas o corpo continua o mesmo e respondendo da mesma forma às diversas agressões, certo? Para você que está aqui comigo até agora, eu te peço para ficar comigo, porque no final eu vou te mostrar como que você faz para ser uma profissional com capacitação profissional para atender pós-operatório da cirurgia estética e da 4ª geração com certificação do MEC. Fica aqui que tem uma surpresa para você. Eu vou te contar como que você faz para se matricular e se tornar uma de nossas alunas e fazer parte da nossa comunidade. Fica aqui comigo que vai ter uma grande surpresa para você. E você sabe, né, gente? Com a certificação do MEC, a sua carreira vai para outro patamar. Você agora tem a chance de ter o seu certificado com a chancela do MEC. Já pensou? Reconhecido nacionalmente e um curso de extensão universitária? Isso vai ser muito bom, vai agregar um valor imenso na sua carreira. E fica aqui comigo que eu vou te falar de uma forma única e exclusiva para você que ficar aqui comigo até o final. E por que eu vou deixar até o final? Porque eu quero que você aprenda. Eu tô aqui para dividir e te ensinar de verdade. E se eu te contar agora como que vai ser para você entrar, você vai entrar e não vai assistir a aula toda e ainda vai perder um conteúdo incrível, porque você não vai ficar sabendo dos 4 tipos de fibrose, correto? Fica aqui comigo que eu vou te contar no final dessa aula como que você vai fazer. E eu já te garanto, hein? Fica, porque eu disponibilizei pouquíssimas vagas. E sabe por quê que são poucas vagas? Porque eu gosto de dar maior atenção para o meu aluno, para minha aluna. Quem está aqui e é minha aluna sabe que é diferenciada a nossa mentoria. Então, vamos continuar a aula. Você ficou sabendo já de algumas intercorrências. Nós falamos da equimose, do edema, do seroma. Agora vem o hematoma. Gente, o hematoma é quando rompe um vaso. Nenhuma dessas intercorrências tem como o médico saber se vai acontecer ou não. Durante a cirurgia, você pode ter certeza. Gente, eu atendo para cirurgiões plásticos, tem mais de 30 anos. Esse ano eu vou fazer 36 anos, 37 anos de profissão.
Já imaginou a quantidade de cirurgiões plásticos que eu já atendi? São muitos. E eu te garanto, todos eles têm o maior cuidado para não acontecer o que eu te mostrei na nossa primeira aula. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, porque foi muito importante. E eles fazem de tudo para que não aconteça nenhuma dessas intercorrências. Porém, nenhuma dessas intercorrências tem como ele falar: eu fiz essa cirurgia, não vai acontecer de jeito nenhum. Ele toma cuidado, gente, mas o nosso corpo, ele reage de forma diferente. E o hematoma, então? O hematoma tá lá, o médico já fez a cirurgia, tá tudo ótimo, tudo excelente, vai para casa, dá um espirro, ou tosse, ou senta de mau jeito, rompe um vasinho que foi cauterizado e derrama um pouco de sangue ali na área operada. E isso vai causar um hematoma. É o sangue na cavidade operada, na pele muitas vezes descolada. Esse sangue vai coagular, o corpo vai ter um processo inflamatório, aí vai ter uma recisiva inflamatória, vai formar uma fibrose inestética que a gente vai ter que desfazer. O corpo vai liquefazer esse hematoma, muitas vezes vai formar um abscesso, onde ele vai estourar e vai sair esse hematoma. Se for no início do hematoma e tiver ali um pontinho entreaberto, o médico muitas vezes solta e pede pra gente drenar aquele hematoma. Se não for um hematoma tardio, o corpo vai entrar em ação, vai ter os 5 sinais flogísticos, né? Vai ficar vermelho, vai doer, o local vai perder a mobilidade e vai sair aquele líquido por aquele, vai sair tipo uma espinha, forma tipo uma acne, faz ali aquele processo inflamatório, forma um abscesso, ele rompe e por ali sai. Não é dessa forma que a gente quer, porque às vezes forma uma cicatriz onde não era para ser formada. Quando isso acontece, você viu que tá ali, tá diferente, é diferente de seroma, tá? O seroma você sente ali maleável, movimentando, e a pele não fica tão vermelho, dá um certo desconforto. Mas o hematoma, a pele fica vermelha, fica mais brilhante, o lado fica duro. Quando você pega, não é a mesma sensação de estar pegando no seroma. Você já liga pro médico, fala com ele e ele vai te orientar como que você vai fazer nesse caso, tá? Não vai embora não, que nós ainda vamos falar dos 4 tipos de fibrose. Fica aqui comigo. Então, onde acontece o hematoma, não tem jeito. Vai haver uma recisiva de processo inflamatório. O corpo entra em ação porque ali formou um coágulo de sangue, o corpo entende que é um corpo estranho e ele vai ali para aquela área para poder fagocitar e eliminar. Para isso vai haver uma recisiva de processo inflamatório, vai haver uma deposição de tecido cicatricial maior na área que teve o hematoma. Isso vai acontecer, é comum. Cabe a você que está aqui, que está aprendendo nessa aula, saber a hora correta. Essa área, cliente que teve hematoma, ela não vai ali, depois de 10 dias, já fazer drenagem 2 vezes na semana, não. Você vai ter que vê-la 3 vezes na semana, observar essa área. Ela vai começar a enrugar. Quando começar a enrugar, você vai pegar, dependendo da área, você vai pegar a pantala facial ou a pantala corporal e já vai pegar os bambus e deixar de prontidão para você já usar. Começou a enrugar, ali naquela área enrugada, você já vai fazer a crochetagem 7 vezes no mesmo lugar, cruzando, fazendo um asterisco. Você vai usar as manobras miofasciais que tem lá na nossa plataforma, lá nos módulos das aulas, que são manobras exclusivas da nossa escola, porque são técnicas que eu desenvolvi para esse tipo. E as manobras miofascial você vai fazer usando o bambu, que são as manobras de mobilização do tecido conjuntivo e alongamento e estiramento. E ainda vai já iniciar o realinhamento que a gente faz usando a almofada tenar dos dedos em todas as direções ali para liberar e uniformizar esse tecido. Então, gente, fique atento. Toda
área de hematoma vai formar uma fibrose inestética que tem que ser tratada. Agora, vamos falar das fibroses. Nós temos 4 tipos de fibrose. Isso mesmo, nós temos 4 tipos de fibrose. E são elas: a fibrose normal, que toda cicatriz é uma fibrose, porém ela é normal. Aonde há deposição de tecido cicatricial, forma uma fibrose. Agora, se ela é boa ou ruim, vai depender da lise do colágeno, da apoptose do miofibroblasto e de como vai ser a cicatrização interna desse tecido. Então, a fibrose normal é a cicatrização normal, aquela que fica lisinha, maleável, cicatrizou normal, uma cicatrização boa. Isso é uma fibrose normal. Existe a fibrose necessária. Quando que é uma fibrose necessária? É aquela pele que eu vejo, gente, muita gente errando nessa hora. Muita gente deixando papada flácida por não saber diagnosticar a fibrose. E detalhe, tem profissional que faz lipoaspiração de papada, cirurgiões que fazem lipoaspiração de papada, que está confundindo a fibroesclerose, que é uma fibrose necessária para a pele colar, é a pele colando íntegra, mandando desfazer antes da hora. Nossa, gente, cuidado, vai dar flacidez. Tem que ter cuidado. A fibrose necessária é aquela necessária para grandes áreas lipoaspiradas que tem que colar. Na hora que vai colar, vai ficar duro mesmo, gente, é normal, é o tecido cicatricial que tá ali, cheio de colágeno tipo 3, cheio de miofibroblasto, o tampão plaquetário fazendo lá, a hemoglobina fazendo seu efeito, por isso que não pode comer açúcar, porque se a hemoglobina tiver glicada, ali vai glicar o colágeno e a cicatriz vai ficar ruim, vai ficar uma deposição de tecido cicatricial maior e vai formar uma cicatriz inestética. Então, essa cicatrização necessária, quando o abdômen estiver todo duro, vamos falar primeiro da lipo, da lipoaspiração, porque tem uma confusão aí também, na fibroesclerose, na angiogênese, em voltar drenado da forma correta quando faz abdominoplastia. Nossa, isso seria mais uma hora, eu teria que marcar mais uma aula para isso, mas nós vamos falar sobre isso aqui também. Já que eu falei, agora eu tenho que falar. Então, quando forma numa lipoaspiração de papada, esquece corte, nós estamos falando de lipoaspiração, onde descola a grande área, descola-se o abdômen e a pele tá lá colando, tá? Quando é grande áreas que descolou, que fez a lipoaspiração, a pele vai colar, certo? O corpo vai reagir. Como que ele reage? Mandando para essa área tecido cicatricial, rico em colágeno tipo 3, miofibroblasto, correto? Para poder tampar. Para que a pele fique colada, com maleabilidade, sem cordão, sem aderência, sem enrugamento e uniforme, vai ter que ter a lise do colágeno tipo 3 para vir o colágeno tipo 1 e a pele ficar maleável sem ficar flácida, e tem que haver uma uniformização dessa área. Para que a pele cole, vai haver a lise, né, do colágeno tipo 3, a apoptose do miofibroblasto, para a pele ficar maleável sem ficar flácida. Agora, tem um endurecimento na papada, ou no abdômen, ou no flanco, ou no braço, que é aquele endurecimento normal da lipoaspiração. Sei ir lá e já fazer as manobras para desfazer, sendo que está íntegro e lisinho, que não está formando a fibrose inestética, pode ter uma flacidez depois. A pele pós-lipoaspiração, ela vai ter que ficar maleável, com movimentação, mas sem flacidez. E muitas vezes o pós-operatório causa flacidez. Gente, a semana passada eu recebi uma cliente que fez o Lift Deep Clean.
e fez lipo de papada e fez a platismoplastia, que é o fechamento do platisma, e a cervicoplastia junto. E olha a quantidade de coisa: lipo, platismoplastia, cervicoplastia. Olha o tamanho dessa lesão. Aí ela foi para consulta e eu recebi o recado: olha, para desfazer essas fibroses. Eu olhei, eu tinha atendido, não tinha fibrose, estava com fibroesclerose. E é uma cliente que tinha emagrecido pós-bariátrica 30 quilos. Então ela já tem uma flacidez do bariátrico, do pós-bariátrico, que é normal, porque ele perde nutriente, a pele não vai colar como era antes. Aí o que eu fiz? Falei: ai meu Deus, é a primeira vez que eu tô atendendo, então bora lá, né? Aí eu mandei uma mensagem, me apresentei, falei que eu faço pós-operatório e que o que eu percebi na cliente era uma fibroesclerose, a pele colando, o tecido conjuntivo, e expliquei assim certinho que o tecido conjuntivo tá tendo uma reação com o colágeno tipo 3, o miofibroblasto, e que se eu perceber que estiver formando alguma fibrose inestética, que realmente eu vou desfazer. Como é uma paciente pós-bariátrica, que já tem uma flacidez natural, um pinch test ruim, né, que você faz o pinch test nela assim, a pele é bem mole, você vê que ela tem uma contratibilidade ruim, porque quem faz bariátrica perde nutriente, isso faz. Aí eu falei, ela já tem um pinch test ruim e se eu notar qualquer coisa, eu te aviso. Ah, não, aí ela mandou um áudio. Não, tudo bem, então pode fazer assim. Expliquei, né, que podia dar flacidez se a gente desfizesse aquele endurecimento, que ela podia ficar tranquila, que eu ia cuidar direitinho, como que eu tô cuidando, e ela já tá fazendo uma vez na semana e tá com a papada lisinha. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Cuidado ao desfazer fibrose que é necessária. Tá? Então tem essa fibrose necessária. Outra coisa, fez o lift tradicional. Na hora de fazer a aplicatura aqui, forma umas fibroses aqui que causam uma sustentação aqui no platisma. Não pode desfazer essa fibrose, ela é necessária. Qual fibrose que você vai desfazer? A fibrose inestética. O que é a fibrose inestética? É excesso de tecido cicatricial numa área lesionada. Esse excesso de tecido cicatricial na área lesionada é prejudicial para o pós-operatório, porque a área vai ficar rígida, dura, dolorida, vai diminuir a mobilidade, vai ficar enrugada, ela faz assim, vem uma pele para cá, outra para cá, mas não confunda. Isso aqui, ó, eu nunca fiz lipo de papada, tá, gente? Mas tá vendo que aqui, ó, tem a própria marcação do tecido conjuntivo, ó. Meu platisma. Não confunda isso com fibrose. O ideal é a gente ter uma foto antes e uma depois da cirurgia, porque tem marcas na pele que não são fibroses, são marcas que o cliente já tem, já faz parte do processo. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado ao tratar a fibrose para ser tratada com as manobras de realinhamento, crochetagem, miofascial, onde você vai usar bambu, pantala, rolinha, alongamento, estiramento, é a fibrose inestética. A fibroesclerose, que é a fibrose necessária, você pode fazer o realinhamento. Isso aqui, ó, você vai fazer em vários sentidos, 3 séries de 7 em cada área, devagar, para uniformizar e evitar a fibrose inestética. O realinhamento pode fazer. Os exercícios para papada pode fazer. Os alongamentos para o corpo, jogar o abdômen para trás a partir de 7 dias, se não tiver feito nenhuma cirurgia com incisões grandes e for só lipoaspiração, já pode fazer e deve. O alongamento ajuda muito na mobilidade e na expansibilidade do tecido para que ele volte ao normal, sem deixar flacidez e sem deixar fibrose. Certo? Outra coisa, tem uma fibroesclerose antes da gente chegar na 4ª fibrose, né? É porque ainda estamos na fibroesclerose, que a fibroesclerose ela pode evoluir para uma fibrose inestética ou não. Quando faz abdominoplastia, ali na incisão,
você tem que distinguir o que é um linfedema transitório de um edema maior ou de um hematoma. Tem gente que fala que nunca mais vai drenar ali para aquela região. Gente, você está errada. Vai drenar, porque tem que haver uma reconexão, né? Uma anastomose, uma angiogênese de toda a circulação linfática nessa área. Porque se perder a circulação linfática em toda a extensão ali de onde corta e onde cauteriza, a cliente, além de ter uma necrose, porque se cauteriza também os capilares arteriais e venosos, ela vai ter uma deiscência enorme, uma necrose enorme, uma cicatriz enorme e um linfedema. A circulação, com o tempo, volta ao normal, gente. Até um órgão, desde que o órgão não seja vital, que a gente tira, depois de 6 meses, o corpo passa, outro órgão passa a fazer aquela função. Então, não tem isso, vai haver função normal, vai haver angiogênese, vai haver anastomose. Pode demorar de 11 a 90 dias, mas a função vai voltar ao normal e o atendimento pós-operatório vai acelerar esse processo. Agora, nós vamos falar do quarto tipo de fibrose. Qual é esse? Já pensaram aí? Já sabe? Qual tipo de fibrose que ficou faltando eu falar? Não vale minhas alunas, né? Porque elas já sabem. E quem me segue aí na rede social também já sabe de qual fibrose que eu estou falando. A fibrose intencional, de onde nasceu a lipo-HD lá na década de 90 e que veio evoluindo até chegar aonde está. A fibrose intencional é a fibrose que cria a nuance dos músculos, que faz com que dá aquela impressão de abdômen malhado, de abdômen sarado. Essa fibrose, ela é intencional, ela não pode ser desfeita. Ela tá ali para fazer a marcação do abdômen. E mesmo quem faça a lipo Ultra HD e o Graft, já viu falar em U-Graft? Já viu falar em X-Pain? Já viu falar na 4ª geração da cirurgia? Pois é. Todos esses módulos nós temos no nosso curso de capacitação profissional. Se eu for dar uma aula completa disso aqui, gente, não dá, porque no nosso curso são 214 horas de aula. Aqui eu tô te passando um pouco do que tem lá dentro para você aprender, do que tem na nossa escola. Isso aqui é para você conhecer, para você entender o mundo do pós-operatório, de como tudo isso funciona. E para você estar preparado, você tem que estar numa escola capacitada. E lógico, numa escola agora que tem o reconhecimento do MEC. Então, gente, essa fibrose, que é a fibrose intencional, ela não é para ser desfeita. Ela é para ficar ali. Mesmo quando faz a Ultra HD, vai haver uma marcação que é feita para ajudar no processo. Não vai ficar feio, porque a Ultra HD e o Graft, X-Pain, HFAT é a evolução da HD tradicional. A HD tradicional fazia lipoaspirava, fazia uma lipo mais profunda nas marcações linha semilunar, cisc-pec, né, que é para separar os gominhos, back shake, separando o bumbum, separando a linha do arco costal. Tudo isso marcava com uma lipo mais profunda, contornando a área muscular, e que essa fibrose tem que ficar. O que a gente fazia era só no início da fibrose, que começava a enrugar, aí ali a gente tinha que desfazer ela, e você tem que desfazer. Normalmente a gente desfaz esses enrugamentos em ponta de HD, na ponta, né, ali no início da HD, com a pontinha da pantala e do rolinho. Certo? Então, essa fibrose só trata se ela estiver ficando inestética ou enrugada, mas ela é para ficar lá. A gente tem que tratar as outras de acordo com como elas são formadas, mas não podemos tratar a fibrose intencional, que é a fibrose da HD. Viu, gente? Você achou que já sabia tudo de pós-operatório, né? Você
viu a importância de estar preparada e capacitada para atender pós-operatório? Viu que a gente tem que realmente entender que uma cirurgia plástica não é só você ir lá e atender e fazer uma drenagem, que existe muito mais além disso? Isso mesmo, no nosso curso você sai preparada para atender pós-operatório, desde as gerações mais antigas até a 4ª geração cirúrgica, onde já envolve músculos e ossos. Tudo isso tem no nosso curso. São 16 módulos onde você sai preparada para atender pós-operatório. E pode entender que as intercorrências tem as intercorrências comuns e que tem os 4 tipos de fibrose, que eu tenho certeza que foi a primeira vez que você viu falar disso, a não ser que você já é minha aluna ou me segue aí nas redes sociais. Um beijo e até daqui a pouco!